e construção. E a ideia disso é fornecer uma visibilidade maior, né, e antecipar qualquer tipo de barreira ou restrição que possa impedir o progresso do projeto. E aí, com isso, a gente tem uma série de benefícios, tá? A parte de desvios, né? Uma redução de desvios, uma previsibilidade maior, uma aderência maior a prazo e custo, né, do projeto. Mas eu vou deixar para os especialistas entrarem nesses assuntos aqui. E antes da gente iniciar o painel, eu queria fazer uma apresentação aqui de cada um, tá? Aí eu peço a vocês, tá? Se vocês quiserem, puderem aí abrir a câmera, perfeito, Davi, a Paula e o Kleber, por favor, tá? Eu vou iniciar pela ordem aqui das apresentações, tá? Primeiro eu queria apresentar, então, a Paula. A Paula, ela é diretora da prática de infraestrutura e projetos de capital da Álvares e Marçal. Ao longo dos 25 anos de carreira, a Paula desenvolveu e implantou processos, ferramentas e rotinas de planejamento e controle em diversos clientes das indústrias de óleo e gás, mineração e energia, incluindo diversos líderes dos respectivos setores no Brasil. Paula, muito obrigado pela disponibilidade, seja bem-vinda e agradeço mesmo pelo tempo que nós vamos passar junto aqui. Obrigada a você, Pedro. Agradeço você e aí o Gronal. É um prazer estar aqui com vocês, dividindo esse conhecimento aí. Estamos todos aprendendo juntos, participando junto aí com o Kleber e com o Davi. Obrigado, Paula. Na sequência, eu apresento o Davi, que é um profissional com mais de 20 anos de atuação em projetos de capital e infraestrutura, liderando equipes de planejamento, orçamentação, engenharia, suprimentos, construção, comissionamento e administração contratual. Ele é CEO da Verum Partners e influencia a transformação digital com a AWP, BIM e Lean Construction, os principais owners do Brasil, Chile e Colômbia. Davi, bem-vindo, muito obrigado pelo tempo, Davi. Tudo bem, gente? É um prazer falar aí terceiro ano seguido que a gente fala de AWP no evento da CE, né? No ano passado tivemos a presença do Lloyd, há 2 anos atrás eu tive também. Tenho 20 anos nessa jornada, 20 anos que eu me esbarro com a Paula, né? Desde os primeiros anos de vida profissional e pelo menos há 14 anos também esbarrando com o Kleber, então acho que vai ser um painel bem legal. Esse painel, no final das contas, a gente, sem querer, né, envolvemos aqui uma série de amigos, aqui, profissionais, de empresas concorrentes, mas o profissional ele fica totalmente de lado e aqui a gente trata como amizade mesmo, sabe? O Davi, ele vai fazer uma apresentação depois. Tem um ponto aí bem específico, né, Davi, que a gente discutiu aqui antes. Eu acho que vai causar um pouco de tumulto. Mas vamos lá, o próximo é o Kleber. O Kleber, ele possui 20 anos de experiência atuando nos setores de construção, automotivo, siderúrgico e mineração. Ele exerceu funções de liderança em diversas áreas do setor automotivo e atualmente trabalha na capacitação de equipes da Vale com foco em soluções como metodologia FEL, AWP, BIM, Lean Construction e soluções digitais. O Kleber, bem-vindo. Muito obrigado, Kleber, pelo tempo. Bom, muito obrigado aí, Pedro. Bom dia, Paula. Bom dia, Davi. Mais um dia na nossa rotina aí, né? Nos últimos anos aí, a gente conversa praticamente todos os dias aí. Agradecer a oportunidade da gente poder fazer fóruns como esse, onde a gente, cada vez mais, a gente cresce e aprende junto, né? Até porque a nova parte de transformação cultural, que é o principal, é composta por isso aqui, né? São pessoas que compartilham lições, tanto experiências boas quanto oportunidades que são identificadas para a gente poder crescer e evoluir junto aí, ok? Obrigado aí pela oportunidade. Excelente, obrigado você, Kleber. Então, pessoal, a nossa ideia desse painel é trazer aqui especialistas de consultorias que trabalham com essa implantação e também uma visão da proprietária que contrata esse tipo de serviço e vai poder passar para a gente uma visão assim, do que agrega nos projetos. Tá? Na sequência, eu queria pedir, Igor, você passar aí a funcionalidade para a Paula, para ela poder projetar a apresentação e aí a gente inicia aqui o painel. Se vocês estiverem vendo a tela, me avisem aí, por favor. Estamos vendo, Paula. Já, né? Bom, gente, então aí, bom dia mais uma vez. A gente trouxe alguns tópicos aí para abrir a nossa conversa.
E um deles a gente trouxe aqui para falar sobre a POC, né? Que nada mais é que a Path of Construction. Bom, a apresentação já foi feita, então isso aqui eu vou passar mais um pouquinho, mais rápido, né? Então, eu trabalho na Álvares como diretora, esses 25 anos aí dentro dos projetos de capital, e aqui as minhas duas delícias cremosas que vivem aqui comigo, minhas princesas. Mas vamos lá. Então, falando um pouquinho sobre POC, né? A POC nada mais é do que a estratégia de sequenciamento construtivo. Então, sim, se fala muito em estratégia de sequenciamento construtivo, mas sempre pensando só na fase de construção. O que a POC vem trazer dentro da WP é trazer essa preocupação para um momento anterior a isso. E levando sempre em consideração que esse sequenciamento está sempre focado por CWA. Essa é uma sopa de letrinha aí, né, do AWP, e o CWA nada mais é que o Construction Work Area. Então, esse sequenciamento, quando a gente faz a POC, é sempre focado pensando nas áreas, tá certo? Como é que são normalmente os projetos tradicionais? Então, a engenharia, normalmente, ela está muito focada na realização por sistemas, né? Então, esse é o principal foco dela. Como é que eu vou desenvolver por sistemas a minha engenharia? Já os suprimentos, ele pensa sempre em volume, né? Então, assim, preciso comprar, vamos pensar quais são os grandes volumes que eu preciso, os long leads, enfim. É um outro foco de priorização. Quando eu chego na fabricação, as empresas estão preocupadas em linha de produção, né? Então, vamos dar bastante frente para a produção de larga escala. E, na verdade, acaba que só a construção pensa na construção por área. O que eu preciso? Eu preciso alinhar todas essas etapas para que pensem de uma mesma forma, para dar priorização para onde eu gasto mais horas e mais CAPEX, né? Que é na fase de construção. Então, a POC vem para isso, ela vem para alinhar engenharia, suprimento e fabricação com esse pensamento, né, nesse sequenciamento construtivo que vem da POC. Né? A POC, então, ela pode ser feita em vários eventos e deve ser feita, né, em vários momentos do ciclo de vida do projeto. Eu trouxe para vocês aqui uma oportunidade que eu passei recentemente dentro de um projeto que é de uma mina subterrânea de cobre, que tem não só a extração, né, da mina, mas como a usina, linha de transmissão, estrada. E o que eu queria trazer para vocês é um pedaço dessa POC que foi realizado, o resultado final dessa POC, os ganhos que a gente teve, especificamente só da parte da usina. Nós fizemos de todas as áreas, mas aqui para essa apresentação eu estou trazendo só o foco da POC como resultado, a usina como foco do resultado da POC. E algo interessante, o que aconteceu? Eu adoraria ter trazido para vocês com as ferramentas que a gente já imagina que nós vamos usar, né? As ferramentas 4D. Como não foi possível, porque a engenharia não conseguiu ainda desenvolver a tempo todo o modelo 3D, nós entendemos que mesmo assim, eu precisaria demonstrar a POC de alguma forma. Então, isso não inviabiliza, isso é um ponto importante para vocês, isso não inviabiliza que a POC seja feita. Então, eu vou mostrar o resultado para vocês do 4D em 2D, que é o famoso PowerPoint, ok? Então, alguns dados sobre o projeto. É um projeto de grande porte, eu não posso trazer muitas informações. Nesse momento, estamos desenvolvendo o FEL 3, o projeto deve startar no próximo ano. Gira em torno de 44 meses de implantação. E alguns dados da POC, né? Esse evento foi feito em 3 dias, foram mais de 20 horas de evento, e contamos com, em média, por dia, 20 participantes. E aí, esses participantes também são muito importantes, porque a gente deve contar com a maior integração possível da equipe desse projeto. Então, seja, obviamente, por parte do owner, né? Como a equipe de engenharia, a projetista, obviamente, as projetistas fizeram parte também do evento, a equipe de suprimentos, de construção, comissionamento também foi muito importante, e eu vou mostrar um dado para vocês, que foi uma informação muito importante que comissionamento trouxe para esse momento da POC, ok? Bom, e aí, então, o nosso resultado é esse. Eu tenho aqui uma parte só do plano diretor desse projeto, focando mais na parte da usina. Eu não sei se o meu mouse consegue mostrar para vocês as áreas, mas, enfim. Qual era a nossa ideia inicial? Era fazer um sequenciamento construtivo pensando no processo da planta como um todo. Então, essa era a ideia. Não, vamos, então, construir
de acordo com o processo que vai ser no futuro. E aí começamos, então, de fato, a construir essas áreas que estão marcadas por cor, são as áreas que iniciam no sequenciamento construtivo, e aí vocês vão vendo que, assim, a gente foi dando uma solução, né, como eu falei para vocês, fazendo no PowerPoint, e esse seria o sequenciamento construtivo, eu não consigo colocar aqui no tempo, é aproximado, todo esse sequenciamento. E o que aconteceu? Nesse determinado momento, onde eu estou aqui na pilha intermediária, a gente imaginava continuar com o sequenciamento construtivo até o prédio da moagem, mas em função de uma observação que a equipe de comissionamento trouxe para nós durante o evento, nós mudamos a rota do sequenciamento construtivo para levar em consideração o sequenciamento do comissionamento. Então, isso foi muito importante, foi um ganho bem bacana que a gente teve durante o desenvolvimento da POC. Então, vocês veem que nesse determinado momento eu paro o sequenciamento e aí eu continuo de trás para frente. Ou seja, a gente dividiu a área seca e molhada, né? Para quem não entende muito de processo, mas enfim, vamos simplificar. E trago, então, a parte molhada, trazendo de trás para frente, para que elas se encontrem no meio do processo da usina, tá? Então, a gente continua com o sequenciamento construtivo, então, vindo agora de trás para frente, nessas áreas verde e azul, que vocês estão vendo aqui no plano diretor, e isso vem trazendo um sequenciamento, e todo esse sequenciamento, em breve, estará numa ferramenta 4D. A ferramenta 4D, para quem ainda não sabe, eu uno duas informações. Então, o modelo, que é feito em 3D, mais o cronograma. Então, isso fica no tempo sendo feito. E aí é uma visualização bem melhor, mas como a gente não pôde esperar, nem era viável esperar, era importante já ver esse sequenciamento e ver se tinha mais alguma interferência, tanto que aqui eu mostro para vocês essas linhas retas aqui são transportadores de correio, não sei se todos sabem o que mas é onde você transporta o minério por cima, ou seja lá qual foi o produto que estará em cima. E esses transportadores nós deixamos por último justamente para acesso às áreas. Então, é importante você ter essa visualização justamente para você verificar possíveis interferências. Eu não conseguiria passar com grandes equipamentos para montagem de determinadas áreas, de grandes equipamentos, em função da interferência de passar por debaixo desses transportadores de correio, ok? E é isso, gente. Eu queria trazer um pouquinho para abrir a nossa conversa aqui. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho, porque a parte de visualização fica bem mais fácil quando a gente vê imagem, né? Sem dúvida, Paulo. Muito obrigado. Foi excelente a apresentação. Eu queria fazer uma pergunta. Você comentou, Paulo, a respeito dessas mudanças que foram ocorrendo durante o desenvolvimento, essa logística interna de transporte de equipamento, né, da parte que vai ser montada e tudo. Então, quanto mais, eu entendo que quanto mais informação a gente tenha, quanto mais projeção da estrutura toda a gente consiga elaborar, melhor vai ser essa identificação de interferência. Então, eu queria te perguntar o seguinte, com o avanço, quando a gente avança da engenharia básica para uma engenharia mais detalhada, e esse processo da POC está em execução, se você entende você vê que existe alguma possibilidade de grande mudança, e se existe essa possibilidade, o que seria um possível problema, né, do desenvolvimento da POC? Ô Pedro, assim, a POC é algo vivo, né? Então, assim, a qualquer momento ela pode alterar. Mas se a gente fizer ela de uma forma assim, bem feita, né, no início, obviamente, se a gente tivesse toda a parte de engenharia já pronta, bem detalhada, enfim, seria o melhor dos mundos. O que não quer dizer que o que nós definimos agora vai ter grandes alterações. Nós contamos com representantes de todas as áreas, isso é uma coisa muito importante para a POC, com a engenharia que existia até o presente momento e que gira em torno de engenharia básica em termos de 70% de avanço físico. Então, eu digo para você que, assim, pode alterar? Pode, mas não deve ter grandes alterações, a não ser que se altere algum processo, algo mais, assim, como definição de projeto conceitual, né? Se algum conceito muito importante da planta for alterado, de fato, eu imagino que vai haver uma alteração dentro da POC. Mas, fora isso, eu diria que é muito refinamento, e isso faz parte do processo também. Ao início da fase de execução, deve ser confirmada essa POC. Eu acho que a todo momento, na mudança das grandes fases, é importante você rever
essa POC, mas, enfim, eu diria para você que não deve ter grandes alterações nas próximas revisões da POC, né? Perfeito. O que vocês acham aí, Davi e Kleber? Eu concordo com tudo que você falou, Paulo. Eu ainda só acrescentaria que quando a gente entra na fase de execução, geralmente também a gente vem com a visão dos nossos parceiros que vão executar os serviços, né? E eles têm a know-how e têm né, de como vai fazer, de como que eles planejam executar. Então é sempre interessante a gente comparar a programação deles com a nossa POC que foi desenvolvida, né, para a gente ver se tem alguma oportunidade de a gente melhorar e agregar mais valor ainda. O restante, assina embaixo tudo que você falou aí. Estamos juntos nessa parte aí. A reflexão que me traz na fala da Paula, né, até fala assim, seria ideal ter a engenharia detalhada toda pronta para ter 100% de certeza do POC. Mas se a gente espera a engenharia detalhada 100% pronta, a gente não faz ela de forma estratégica, de acordo com a melhor forma de construir. Então não adianta, né? Não adianta sofrer porque não tem a engenharia 100% concluída. A gente tem que trabalhar com a informação disponível e ir evoluindo isso ao longo do projeto, né? Sem dúvida nenhuma. Justamente, acho que isso que você vai falar agora, né, Davi? Mostrar justamente esse sequenciamento e a priorização da engenharia em função do sequenciamento construtivo da POC que a Paula mostrou em cima agora aí, né? Acredito que a gente vai discutir um pouquinho sobre isso agora aí. Você colocou, Davi, se eu entendi bem, é que a POC pode auxiliar até mesmo no desenvolvimento da engenharia, né, de uma forma mais assertiva, com melhorias. A POC tem que auxiliar, é mais do que isso. Sabe? Tem que suportar, tem que definir exatamente. a estratégia de desenvolver a engenharia detalhada. Ou seja, a POC tem que ser desenvolvida sim. Que no natural, né? Até no curso básico do PMBOK está lá escrito, né? Que é uma retroalimentação, é um desenvolvimento de planejamento em ondas, etc. Só que trazendo para o mundo, né, da engenharia industrial, é isso aí mesmo. A gente começa essa estratégia no Path of Construction, né, onde a gente tem, eu acredito, assim, com arranjo, com fluxograma, com tudo isso que a Paula trouxe, cara, já dá um nível de assertividade muito grande para o nível estratégico do projeto. Não é ainda para o nível operacional. Para o nível estratégico, acho que o POC, o momento correto está aí posto, como foi desenvolvido do case que a Paula nos trouxe. Exatamente. Excelente. Ô, Paulo, então, muito obrigado, viu, pela apresentação. E vamos passar aqui, então, agora para a apresentação do Davi. Por favor, Davi. Beleza. O Pedro falou quase tudo do primeiro slide, só não falou das coisas importantes que estão aqui embaixo, né, que de fato, né, a gente tem atuado nessa jornada AWP aí desde 2017, oficialmente, quando a gente assumiu esse desafio da Verum. Esse ano a gente iniciou a jornada da comunidade AWP Latam. Já contamos com praticamente a mesma quantidade de membros nessa comunidade do que a comunidade norte-americana. Isso é bem legal, bem interessante, dá uma visibilidade da nossa região, né, globalmente. A gente já tem começado algumas jornadas com a Europa, Oriente Médio, Rússia e outros países que estão se juntando a essa jornada. De resto, acho que o Pedro já falou, exceto a parte que realmente me destaco. Sou flamenguista como poucos ou nenhum que eu conheço. Então, quem me conhece bem sabe do que eu estou falando. E minhas filhas... ficar sem essa, hein, Davi? Essa aí não precisava, não. Ainda está aí também. Aqui está uma foto, né, que representa 1 ano atrás a felicidade que eu tive de ver meu time campeão da Libertadores. Bom, falando do POC, então, assim, o POC é o que a Paula apresentou aqui só num esquemático ilustrativo, né? De fato, você define áreas de construção e abaixo dela define pacotes de construção que retroalimentam um cronograma master. Então, quando a gente fala que a estratégia de construção retroalimenta os suprimentos e a engenharia, ela direciona as prioridades de fato, né, de todas essas fases anteriores, para que a construção aconteça dentro da estratégia que foi traçada no Path of Construction. Então, o POC é a base de um cronograma integrado por pacotes. De fato, a gente chama de excelência tática, né, esse ambiente do AWP, e que é contribuído ou viabilizado, até posso falar essa palavra, com o uso de BIM ou engenharia digital, ou seja lá a nomenclatura que você queira dar,
porque, de fato, né, todas as soluções de 100% dos players que desenvolveram soluções de 4D, 5D, etc., e aí estamos falando de Aveva, Hexagon, Bentley, Autodesk, todas elas desenvolveram suas soluções baseado no Advanced Work Package. Então, a definição de uma estratégia, a Paula já falou, a definição dos Work Packages que conectam as equipes, né, e desdobram metas como linha de produção para o ambiente operacional, da engenharia, do fornecimento, da construção e do comissionamento, é o próximo passo pós-POC. Desdobrar essa estratégia numa gestão integrada, garantir o fluxo de informação otimizado, alavancas de 4, 5D e direcionamento da excelência operacional, que eu acho que é um passo conectado completamente. Eu trouxe até um slide lá na frente, mas numa nomenclatura ágil é como se o AWP te norteasse a definição de OKRs do projeto. Trazendo num viés ilustrativo de engenharia, fornecimento, né? Então, você desenvolve engenharia, compra, fornece, na fornecimento tem engenharia de fornecedor, então tem uma retroalimentação, engenharia e suprimentos servem para a construção, que é detalhada em pacotes de instalação, deixando aqui de uma forma bem ilustrativa, e a soma dos pacotes de instalação, ou partes dele, vão compondo o que são os sistemas, subsistemas de testes para entrega, para comissionamento startup. Então, por isso que a Paula nos trouxe que a relevância, inclusive, de entender o como comissionar uma planta é fundamental para definir a estratégia de construção. Aqui uma visão, né, de um projeto que está em andamento, de uma flotação em coluna, bastante complexa, e interessante dizer, né, de forma bem rápida, no POC a gente separou ele em 3 blocos. Aqui você tem a linha 1 de processo, aqui você tem a linha 2, e nesse terceiro bloco é uma junção das 2 linhas, mas numa etapa de processo mais adiantada. Então, assim, toda a estratégia de construção foi desdobrada em blocos. Aqui não dá para ver em muitos detalhes, mas as tubulações, os instrumentos, a elétrica, ela é distribuída fortemente nesses 3 blocos. Então, entendendo como comissionar, entendendo como construir, alavancar a produtividade, sem dúvida nenhuma. Esse prédio, que poderia ser tratado como uma coisa só, foi estrategicamente separado em 3 blocos de construção e comissionamento. Aqui a gente já consegue ver uma estratégia dentro do planejamento sendo desdobrado durante a construção. Falar um pouquinho do calcanhar de Aquiles em projetos, né? Quem não sofre com engenharia, com a dinâmica engenharia de fornecedor para desenvolvimento de engenharia detalhada, né? Então, assim, quando você traz essa visão de pacote, você consegue priorizar em não somente o desenvolvimento da engenharia detalhada, como também fica o recado, assim, dessa sistematização, a contribuição que ela traz para a gestão da engenharia de fornecedor. E a engenharia de fornecedor, né, para quem mergulha nesse ambiente, sabe que é um dos maiores ofensores de cronograma em projetos complexos. Por quê? Porque a retroalimentação de uma engenharia depende, obviamente, da compra, depende do desenvolvimento de uma engenharia que está fora da integradora, e esse bate-bola ele é chave para o sucesso do empreendimento. Então, quando você traz essa abordagem de pacote, você sistematiza muito melhor esse fluxo. Aqui uma visão de prontidão num conceito de 3 months look ahead, onde pacotes de engenharia e pacotes de suprimentos começam a ser monitorados numa janela de 3 meses para garantir que os pacotes de construção, que é a etapa pós-definição das áreas de construção, estarão sendo atendidos para a execução do projeto. Eu gosto muito de falar essa frase que a AWP não é cronograma. A AWP é planejar e executar. Temos que tirar do âmbito do planejamento e trazer para o âmbito da execução. E o que é isso? Aqui é uma estratégia que inicialmente a gente tinha dividido um CWA e um CWP 320 e 321 durante a execução junto com o fornecedor de estrutura metálica. A gente viu que não era viável a entrega da estrutura metálica no prazo que a gente precisava. Desdobramos isso em pacotes menores, então existiu sim uma evolução e uma revisão dos pacotes de construção natural e esperada, mas aí não ficou só nisso, né? A gente existiu um acompanhamento, uma ata, uma priorização desses pacotes. Vou tentar, acho que eu não consigo dar zoom, consigo.
Um zoom aqui, você vê a priorização por pacotes, o desdobramento de metas de fabricação alinhadas à execução, à sequência de construção. Depois, com o desenvolvimento da engenharia digital que o fornecedor provê, porque numa estrutura metálica, quem traz a engenharia detalhada é o fornecedor da estrutura metálica, em sua grande maioria, nós tivemos a possibilidade de desdobrar a estratégia macro por pacotes de construção na estratégia de pacotes de instalação com a construtora. Isso daqui monta dentro do sistema 4D uma sequência de construção, onde a gente vai rodar toda a rotina de prontidão do Lean Construction, que também é irmão gêmeo do Workphase Planning do AWP, e aí a gente consegue acompanhar. Então vejam que interessante uma estratégia de um projeto num prédio que tem 1.400 toneladas, 900 toneladas ficam entre o eixo E a G, nesse caso, e a parte de pré-moldado avançando em paralelo com uma estrutura metálica que foi priorizada para ser executada dentro de uma estratégia de construção. Se nós não fizéssemos isso, é bem provável que estruturas pesadas, que são de outros eixos, que vão ser montados bem mais adiante, estejam sendo entregues no campo e não estejam contribuindo com a produtividade, com a produção que deve ser dada na obra. Que é, então, um exemplo prático que não é só planejar e sim executar. Tem que ir lá no fornecedor, tem que ir na empresa de engenharia, tem que sequenciar essa estratégia para que isso aconteça. Aqui, rapidamente, um overview, não é comparando, é vendo que as soluções se complementam, né? O Workphase Planning do AWP, ele permite, ele viabiliza, como a gente disse, né, o uso das soluções digitais como é o BIM, né? O Lean Construction traz N rituais e N conceitos de melhoria contínua que são fundamentais para o processo da construção, mas sistematização, o AWP traz esse vínculo com o BIM que viabiliza, né, e traz uma complementação entre as duas, teoricamente, isoladas metodologias, mas que juntas compõem, sem dúvida nenhuma, a melhor solução para a obra, de forma bem sistematizada. E, por fim, deixo algumas provocações aqui, né? Uma visão entre modelo tradicional e transformador. Estratégia de construção não é especialidade da construtora somente, é responsabilidade de quem está no início e muitas vezes a construtora não está no início do projeto. Precisamos, de fato, ter uma estratégia, como a gente falou no início. É melhor ter uma estratégia do que não ter. As contratadas, né, num ambiente tradicional, normalmente a gente cobra, né? Tem que ter o cronograma detalhado até o parafuso que vai ser apertado daqui a 2 anos. Não. A gente tem que construir essa estratégia com as equipes que executam. O cronograma master depõe a estratégia, mas as ferramentas de gestão, como gestão tática e o desdobramento para operacional se dá naquele conceito de pool planning, conceito de trimão do carrete. Quero saber quanto produzimos. Isso é uma diferença que o Ágil e o AWP nos contribuem muito fortemente. A gente não tem que saber necessariamente o que produziu, a gente tem que saber se o que foi feito era o que tinha que ser feito. Ou seja, estamos aderentes a uma estratégia muito mais importante em obras industriais, em obras de infraestrutura. O conceito de volume, o conceito de produção, ele é muito mais relevante. Não estou dizendo que produção, volume não sejam relevantes na indústria, mas entender se o que tem que ser feito está sendo feito é muito mais relevante. Esse é o recado, a lógica de empacotamento. Temos que marcos para garantir entregas. Não, temos que eliminar restrições para garantir a produtividade. Ou seja, ao invés de um ambiente reativo, é um ambiente proativo para a obra acontecer. Faço os desenhos para a construtora porque eles vão ter que entender e a responsabilidade da estratégia de construção é deles. Não, alavancar de fato um ambiente colaborativo com o uso de soluções digitais de BIM e com o uso desse ambiente de estratégia tática e operacional entre a AWP, BIM e Lean Construction, é muito mais relevante. Então, essas provocações são importantes para que a gente comece essa jornada de transformação que, de fato, né, acredito que o mercado tem ganhado maturidade. A gente vê um esforço muito grande, não somente dos owners, como das construtoras. A jornada junto aos projetistas também ganhando muita força nesse ambiente Latam. Excelente, Davi. Muito bom. Eu tinha até separado uma dúvida minha aqui a respeito, tá? E vai em ligação direta aqui com a pergunta que foi feita aqui pelo Ricardo Alexandre.
A pergunta é a seguinte: já é adotado o uso do modelo BIM integrado à gestão de suprimentos com a AWP? E aí, Davi, antes de responder, eu acho que talvez seria interessante você passar aí a sua visão, e aí também Paulo e Kleber, se quiserem depois complementar, onde que o BIM se conecta ao AWP? Não só olhando na visão de suprimentos, mas na visão geral mesmo do processo. Por favor. Assim, como eu disse rapidamente, né, basicamente quando a gente fala em BIM 4D, 5D, né, fundamental em execução, todas as soluções digitais que foram desenvolvidas pelos grandes players, né, como eu comentei rapidamente, Hexagon, Aveva, Bentley e a própria Autodesk, né, trazendo esse ambiente para também projetos industriais, se desenvolveram baseadas em AWP. Então, se você abre as soluções desses players lá e vai começar a operar, você vai ver lá CWA, CWP, IWP, ou seja, por quê? Porque elas foram concebidas baseadas nisso, né? Falando assim de soluções para gestão de materiais, né, não vou aqui falar de qual, mas duas pelo menos delas, também desenvolveram as soluções de gestão de materiais interconectadas com as soluções de planejamento e execução da construção por pacotes. Então, existe sim hoje tecnologia disponível para se verificar a disponibilidade de materiais em campo utilizando o modelo 3D, com, obviamente, uma maturidade de processo e um desenho, né, de gestão da informação conectado na orientação por pacotes. Aí entra o conceito do PWP, do CWP e assim por diante. Então, existe sim, requer muita disciplina de processo, mas tecnologia disponível, ela existe. Se Davi, você me permite complementar, tem uma lição aprendida, né, para a gente compartilhar aqui, é o seguinte: a gente tem que primeiro tentar desenhar o processo, como que a gente entende o fluxo que essa informação toda de integração, engenharia, construção, gestão de materiais, suprimentos acontece dentro do seu ambiente, dentro da sua organização, e aí sim você vai no mercado e tenta escolher aquela ferramenta que mais se adequa ao seu processo, porque se você escolhe a ferramenta e depois adequa ao seu processo, dá um retrabalho muito grande, né? Essa é uma lição aprendida que a gente já carregou aqui, passamos por isso aqui, e a gente entende hoje que a gente precisa desenhar um processo, e claro, né, nem 100% do seu processo vai estar integrado 100% ao processo que a ferramenta ou o sistema foi desenvolvido, mas para você poder ter menos trabalho de customização, tanto do seu processo interno ou da ferramenta ou sistema que você vai colocar para trabalhar para você, né? Então, isso é uma coisa importante também que tem que ser levado em consideração sempre, né? Esse jogo aí, principalmente da gestão e transformação digital, a gente precisa entender que a gente ganha ele nos detalhes. A gente pode perder nos detalhes, a gente ganha nele nos detalhes também. Em Clebinho, isso que você trouxe, né? Na verdade, a gente já viu canibalização e Exatamente. completa Exatamente. né? Exatamente. A pessoa muda o sistema inteiro para ficar igualzinho ao seu processo. E aí você perde toda a característica e o ganho que você teria a usar um sistema integrado, né? Então, daí a importância da gente entender a metodologia, a gente desenhar o nosso processo, como que nós imaginamos o fluxo da informação, que o BIM é isso, né? Build Information Modeling é a gestão da informação no ciclo de vida do projeto, do empreendimento. E a gente tem que entender como que funciona esse fluxo de informação para aí escolher o sistema que a gente vai trabalhar com ele. Ô, Davi, mas eu queria até trazer um pouquinho da questão que você falou lá do calcanhar de Aquiles, né? Com relação lá a fornecedores e a retroalimentação da documentação, né? Isso, assim, é um processo, né, de maturidade dos fornecedores. Isso tudo está começando, como vocês acabaram de falar, com o owner e com as grandes construtoras, só que o fornecedor é o menorzinho lá da história, né? Então, a gente precisa aculturá-lo, né, com essa nova metodologia e o que a gente está vendo hoje é que a gente precisa, de fato, começar lá na RT. Então, quando eu estou fazendo requisição técnica, eu já preciso colocar isso de uma maneira já bem, inclusive didática, né, para que eles já se aculturem nessa metodologia. A gente tem visto, até nesse projeto de FEL3 que a gente está hoje, já uma certa restrição de alguns fornecedores, dizendo que não entende, como não entende do que se trata, já não quer entender que precisa participar disso, enfim.
Mas isso é um tabu aí que tem que ser quebrado, porque, de fato, começa deles, né? É um dos pontos principais, né? Se a gente não conseguir que o privilégio não é no Brasil só não, né, Paula? Assim, já evoluiu nos Estados Unidos. Exatamente. Né? As mesmas dificuldades. Fato, né? Engenharia de fornecedor, muitas vezes é uma engenharia, cara, mais carente de tecnologia. A gente vê, assim, fornecedor de estrutura metálica não tendo grandes problemas, óbvio, se a gente for fornecedores pequenos, vão ter dificuldade, mas é um processo. Agora, fornecedores gigantes, cara, que nunca se acostumaram a ser parte de um todo, e sim só entregar o boteco deles, com um ambiente de resistência. Então, acho que cases aí que a gente foi evoluindo, e aí é curioso, sabe? Porque grandes players que estão no Brasil, a mesma restrição acontece no Chile, né? A gente está em projeto de mineração nos dois lugares. Cara, é impressionante, assim, sabe? E algumas quebras de barreira até é legal, porque às vezes no Chile se venceu algumas barreiras antes, e aí a gente retroalimenta aqui no Brasil e começa um debate bem legal. Que bom! Ô, Davi, e aproveitando isso que você falou, assim, acho que é legal, nós estamos com um público legal assistindo, convidar todo mundo, você já fez a chamada lá para a comunidade prática do AWP da América do Sul. Quando vocês entrarem nessa comunidade prática da AWP da América do Sul, vocês vão poder ter acesso também à Mundial. E vocês conseguem enxergar as experiências e esses cases que estão acontecendo do outro lado do mundo, na Rússia, Estados Unidos e tal, e vocês têm a oportunidade, é muito legal de enxergar que o mundo está na mesma página ainda, né? Não tem ninguém muito na frente ou muito atrás, né? Então essa evolução está acontecendo gradualmente e hoje a integração dessa informação é muito legal porque estamos todos no mundo caminhando no mesmo passo, né? No mesmo ritmo, né? Isso é muito legal de enxergar também. Eu acho interessante, assim, de fato, né? É um case que eu tive a oportunidade só de conhecer no ano passado, quando eu tive a primeira vez no Chile. Eu tive a oportunidade de ver uma EPCista, uma construtora, uma montadora, falando para o owner que quer fazer com a AWP. Isso, para mim, cara, foi uma música para os meus ouvidos, né? Porque eu estava sentado na mesa com o owner. E os benefícios que eles enxergaram nesse desenvolvimento é essencial. A gente vai até na comunidade, como você me falou, você me lembrou, né? Provavelmente em janeiro a gente deve ter um webinar com essa construtora do Chile para o ambiente, né, Latinoamérica. Acho que vai ser uma boa oportunidade de quem é da construção, quem é de construtora participar, porque assim, acho que a gente, abrindo o leque, né, não se limitando somente ao Brasil, a gente consegue também ter cases e ser provocados a evoluir juntos, né? Acho que é legal nesse. Sim. O Davi, eu até tinha uma outra pergunta aqui, mas desse bate-papo me surgiu uma questão aqui na cabeça, até muito voltado para você, Kleber. É nítida, né, essa dificuldade dos fornecedores de entender, principalmente essas funções novas, né, BIM Manager, esse tipo de função que tem que constar, né, no quadro deles, de profissionais, para gestão de determinado contrato, e eu enxergo que isso tem que vir muito claro, Kleber, na requisição, né, de uma forma bem escrita, de uma forma bem transparente, porque as construtoras, essas empresas, elas vão, né, como a concorrência é uma concorrência muito pesada, né, aquilo que elas puderem ganhar de custo, elas vão tentar ganhar para poder entrar. Aí eu faço a questão mais no seguinte, essa parte, esse trabalho interno das proprietárias aí, de elaboração dessas requisições, até para o próprio setor de suprimentos, para equalizar essas propostas, você enxerga isso como um dificultador também, ou hoje já está bem avançado? Ô Pedro, vamos lá, duas coisas importantes aí. A primeira delas é o seguinte, o AWP não muda em nada, nem o BIM, nem a AWP, nenhuma metodologia não muda em nada, enquanto no quesito que diz, a gente tem que saber o que a gente quer. A gente tem que saber o que a gente quer e colocar nas requisições técnicas de contratação dos nossos parceiros aí aquilo que a gente quer, aquilo que a gente pretende. Isso independente de ter BIM, de ter AWP, você tem que colocar aquilo que você espera que o seu contratado vai te entregar, né? E ele vai virar seu parceiro. E a transformação cultural, acho que daqui a pouco eu vou poder mostrar, ela tem que trazer isso aí. Nós não podemos entrar com aquela postura antiga do owner e o contratado não pode dar aquela postura antiga do contratado. A gente tem que remar juntos, a gente tem que estar no mesmo barco. O problema do contratado é o problema do owner, o problema do owner é o problema do contratado, porque a relação tem que ser ganha-ganha. No final, se a gente conseguir implantar um projeto
né, com qualidade, que o ciclo de vida do ativo, né, que o BIM provoca aí, o AWP vem como facilitador aí. Se a gente conseguir implantar um projeto que seja robusto o suficiente, que ele vai operar no futuro, dando o rendimento esperado, né, atingindo o rendimento esperado, e a gente consiga fazer a construção dele dentro do prazo e dentro do custo, todos os players que estão envolvidos vão ter ganhos aí. Se um começa a esconder informação ou começa com a mentalidade, não, eu vou fazer assim porque eu vou conseguir ganhar mais em cima do qualquer outro player que esteja no jogo, não há nada que se sustente. A gente precisa entender que a transformação cultural é isso. A gente tem que parar no Owner e pensar assim, nossa, eu vou segurar essa informação, que eu vou meter uma multa no contratado, eu vou ganhar em cima dele, então eu vou conseguir fechar em cima do preço, ou o contratado também, não, eu vou segurar isso aqui, programar só coisa que o Owner não tem para me dar, para alegar em produtividade e eu ganhar em cima dele. Se a gente começar a trabalhar assim, nós vamos recuar aí 20, 30 anos no passado em implantação de projetos e não vamos sair do lugar. A novo desafio, a nova forma de se pensar em implantar projetos se passa por esquecer crachá, esquecer CNPJ. Nós temos uma equipe de implantação de um projeto. E o problema de equipe de implantação do problema é o problema de todos que estão dentro daquele projeto, ou seja, a equipe de sistemas, porque vocês vão ver que a gente tem problemas com sistemas também de software que nós vamos implantar, nós temos oportunidades também identificadas na engenharia, no fornecimento, nos suprimentos, gestão de contratos, na obra, né, na gestão, e tudo isso aí começa com, graças a Deus que tem, porque se não tivesse, não precisava de nenhum de nós aqui. Né? Então, a gente precisa de entender que essa evolução vai acontecer sempre, a melhoria contínua. Né? A gente tem que entender que a melhoria contínua se passa por identificação de oportunidades, a gente aprender com aquele problema que a gente teve e melhorar em cima daquilo ali. Essa é a mentalidade que precisa ser colocada sempre. É uma parceria, né, Kleber? Praticamente Exatamente. uma Mas é aliança parceria de mesmo, verdade, não é de só no verdade. nome não, entendeu? Não, É exatamente. transparência total de todo mundo. Quando você fala assim, qual que é a potencialidade do BIM? Colaborar. Qual é a Exatamente. A WP também. Colaborar. Qual é a potencialidade do Lean? Colaborar. Então, assim, como é que a gente sai do ambiente reativo e cada um, né, com o bumbum encostado na parede quando senta na sala, para todo mundo sentar junto e construir uma Exatamente. solução? Exatamente. Colaborando, cara. Então, assim, Exatamente. é isso que o Kleber falou. Né? Aquilo que o Davi trouxe aí do Workface Planning, aquela parte de gestão ágil, né? O Workface Planning, o Last Planner System, com a rotina de pull planning, criando backlog, fazendo sprints e tal, se passa justamente por isso. Você vai ter reuniões com a sua equipe de implantação do Owner, que o seu contratado vai ter um representante participando. Se o contratado tiver um problema, não é para o Owner massacrar ele na reunião, e nem você também, quando for como representante na reunião de ágil, de gestão diária lá do contratado, você como participante, o contratado também te massacrar na reunião porque você não está conseguindo entregar alguma coisa. Todo mundo tem que pensar como oportunidade. Temos uma dificuldade num ponto, essa dificuldade é do grupo, o que o grupo vamos priorizar outras coisas para serem executadas enquanto a gente resolve esse issue aqui. Esse é o modo ágil de se desenvolver projeto e o modo lean de se faz. A gente está sempre agregando valor. Beleza? Perfeito. Eu tenho aqui, pessoal, eu tenho uma pergunta que eu tinha anotado e tem mais uma pergunta aqui no Q&A. Só que para a gente não correr o risco, Kleber, por questão do prazo, eu ia te pedir para você passar a sua apresentação então agora e ao final a gente abre esse espaço aí para as perguntas e aí todo mundo volta a discutir. Pode ser? Pode ser. Ô, Igor, por favor, então, passa o controle do compartilhamento para o Kleber. Vocês já estão vendo a minha tela aí? Sim, senhor. Ok. Então vamos lá. Começando um pouquinho, vou tentar falar um pouquinho rápido aqui, uns 5, 10 minutos no máximo aqui, como é que está o BIM AWP na Vale, né? Não vou gastar tempo falando que o Davi e a Paula já falaram, porque eles já explicaram a metodologia aqui, eu já vou tentar entrar nos cases direto aqui. Falando um pouquinho sobre mim aqui, o Pedro já falou bem no início aí o contexto aí, não preciso me alongar muito aqui, né? Só falando que já estou aí como coordenador de projeto também na ArcelorMittal antes de vir para a Vale. E essa jornada aí de AWP que a gente está trazendo, BIM e AWP, a gente tenta fazer isso, trazer essa realidade desde 2012, né? Dentro da Vale. E graças a Deus, né? De 2 anos para cá, isso tem começado a mudar e nós estamos começando a evoluir. Temos um caminho longo para se percorrer, mas estamos começando a evoluir. E aqui tem as duas razões aí grandes aí, né? Aqui ainda tem uma foto um tempinho atrás, que já estão bem maiores aí, o Bruno e o Rodrigo. Já são adolescentes, já passei dessa fase um pouquinho, estou com 16, outro 13 aqui, mas é o motivo de todo dia a gente ter prazer de levantar e vir aí
para poder desempenhar o que a gente precisa fazer. Bom, para a gente fazer BIM AWP em projetos, né, dentro da Vale, a gente está esbarrando, né, naquela primeira parte do paradigma que a gente falou tanto aqui de transformação cultural, né? A gente tem que começar a pensar que o problema, né, o barco está caminhando junto, se ele tem um furo, não faz sentido essa postura, não fui eu que fiz o furo, você se vira para resolver. Não, o barco vai afundar e vai todo mundo afundar em conjunto, né? A gente precisa entender que tanto o Auna quanto as contratadas têm que trabalhar junto e remar junto, porque está todo mundo no mesmo barco, é o projeto que precisa de ser implantado. Isso aqui é fundamental, é o principal pilar, né, dentro da transformação digital. Nós temos o pilar de pessoas, processos e ferramentas, e o pilar de pessoas é o principal pilar para a gente conseguir ter sucesso nisso aí. Disciplina e cooperação, né, igual o Davi já deixou bem claro na fala dele aí, nós precisamos estar sempre alinhado com isso aí. Então, dentro da Vale não muda muito, né? Nós temos o escopo do projeto, nós, usando a AWP lá, aqui mostrando, nós dividimos o projeto em áreas de construção, com aquela visão Lean, tentando sempre maximizar e otimizar a utilização de recursos, mobilizando o recurso numa área, só retirando o recurso daquela área quando ela termina de ser executada, de ser usado aquele recurso. Na sequência, a gente divide as áreas de construção, igual a Paula já comentou na POC, identificando os pacotes de construção por disciplina, né? E para cada pacote de construção, alinhando um pacote de engenharia, um pacote de fornecimento. No caso aqui, mostrando aqui, nós temos uma área de construção identificada, um outro pacote de construção identificado em seguida. E na execução, a gente quebrando esses pacotes de construção em frentes de serviço semanais, né? Que são os famosos IWPs aí, tá? Para isso, a gente tem os sistemas de TI na Vale, que são os homologados na Vale, são esses aqui que nos suportam, tá? São a suíte da Expo e a suíte da Autodesk, mas igual o Davi já falou, nós temos a Veva, temos o Bentley também, que são tão robustas quanto os estas, mas na Vale hoje homologadas são essas duas, tá? A Hexagon e a Autodesk. Aqui já mostrando os ganhos, né? Dentro do projeto que nós temos lá da concentração magnética, nós conseguimos fazer filtros sobre a questão de gestão de fornecimento, né? Gestão de materiais. A gente consegue, com o BIM sendo bem executado e o AWP assim, bem executado, com todos os atributos carregados no modelo, a gente consegue filtrar, por exemplo, aqui por área de construção, por CWA, o status de fabricação de cada uma das partes do modelo. Daí a importância, né, da gente garantir a qualidade da engenharia que está saindo lá, que o modelo está saindo com todas as especificações e requisitos dentro dele, principalmente os atributos de construção. Quais são os atributos de construção? Cada peça desse aqui tem que ter vinculado no mínimo o CWP e o CWA dele necessários, né? O ideal até que tenha o PWP e o EWP delas também para a gente conseguir fazer esse filtro aqui. No caso da foto aqui, por exemplo, na área de construção 005, eu consigo enxergar que eu tenho 10 a 49% de fabricação desse tanque, por exemplo, né? Aqui a estrutura metálica da área 7, por exemplo, aqui, já está toda pronta, né? E conseguimos fazer esse filtro todos. Os equipamentos também, concentradores magnéticos aqui já estão todos prontos, né? No caso aqui. Nós conseguimos fazer também a comparação do previsto com o realizado. Isso aqui é uma evolução da obra de um projeto nosso que terminou a implantação dele agora em outubro, né? Aqui vocês conseguem ver o avanço pré-montado e atrás, e aqui a foto real. E olha o índice de produtividade que a gente conseguiu atingir, visando principalmente agregação de valor e gestão, né? O que é isso? Na estrutura metálica, por exemplo, até 1º de agosto do ano passado, era previsto montar 34 toneladas, não conseguimos montar 102, né? Com essa nova produtividade, nós conseguimos, o que era previsto de montar 361, nós chegamos a mais de 500 toneladas no final do ano. Equipamento separador magnético, né, nós conseguimos, não está previsto montar nada até agosto do ano passado, nós conseguimos montar 111 toneladas. E a previsão até o final do ano de 920, nós chegamos a mais de 1.500 toneladas montadas, né? É claro que isso aqui passa por aquela gestão toda que o Davi mostrou também antes, de uma gestão usando o Workface Planning e usando o LPS. A gente identifica as restrições de outras áreas de construção, igual vocês viram aqui, e sempre prioriza aquela que está com o recurso disponível. Isso traz e aumenta a produtividade da implantação, ok? Aqui é só um vídeo, né, mostrando aí o que é o famoso BIM 4D aqui, do nosso próprio projeto. Aqui são as semanas de execução do projeto. A gente foi fazer, vou antecipar um pouquinho o vídeo aqui, por causa do tempo que a gente tem.
né? Eu até costumo falar que isso aqui é o vídeo que o diretor adora ver, porque ele vai te mostrando a implantação e vai te mostrando a data real, né, de programação que você tem aí para ser executado. Porém, a grande agregação de valor do BIM 4D é você explodir cada região dessa aqui, ver as interferências que você pode absorver, enxergar, né, o que você tem de forma visual disponível para montar em termos de engenharia, em termos de suprimentos, e fazer o melhor plano de ataque, né, a melhor POC, igual a Paula falou já no início, para visando a maior agregação de valor do projeto aí, tá? Eu tinha, para trazer era bem sucinto e rápido, né, mais ou menos isso aí. Nós já temos dentro da Vale mais de 12 projetos, 12 ou 15 projetos, se eu não me engano, utilizando essa união do BIM com a AWP aí, e estamos previstos vários e vários outros projetos aí. A Paula e o Davi têm trabalhado diariamente comigo lá na Vale nesses projetos, né? E eles sabem aí a agregação de valor que nós estamos passando e todo o trabalho grande de planejamento inicial que a gente precisa de fazer, tá? Excelente, E aí, Kleber. basicamente era isso, Pedro. Não, muito bom. No final aqui, eu lembrei de um projeto que eu participei. Pedro, posso só fazer um comentário interessante? Claro. Esse projeto que o Kleber mostrou, ele foi muito engraçado. A gente chegou a primeira vez para o líder de projeto falando assim, cara, tem um negócio de metodologia nova e tal. É verdade, é verdade. Sabe? Figura demais. Verdade. Aí ele virou e falou assim, cara, eu não quero saber disso, daquilo outro, quero saber que a engenharia me entregue para eu começar a obra. Só que eles não querem entender que eu não preciso da engenharia toda. Eu quero a engenharia do fundo do prédio, porque eu vou começar a montar do fundo, porque a ponte rolante não pode ficar passando peça com gente trabalhando na frente do prédio, que ia usar a ponte rolante para montar. Fora o fato dele falar engraçado pra caramba. Aí já foi... Aí eu falei para ele, cara, mas é justamente para isso que tem o AWP, porque se você tem uma linha de produção no fundo e uma linha de produção para trás, prioriza o que é engenharia, suprimentos, estrutura metálica, etc., e até os equipamentos, tubulação, etc., lá do fundo, porque aí a chance de fazer o que você quer vai dar mais chance de dar certo. Então é engraçado porque a ponte rolante está do lado de cá, né, do prédio, e assim, são duas linhas de processo, ou seja, tem uma visão de comissionamento. Exato. E assim, e tem uma visão de construtibilidade, que é um prédio existente, por isso que está em cinza o resto, com uma ponte rolante existente. Então, cara, para você ver, muitas vezes o cara da construção sabe o que quer, mas não sabe transmitir essa mensagem para trás. E aí Sim. A gente conseguiu, assim, entre aspas, trazer essa inteligência que era do cara para dentro do Path of Construction, né? Vamos chamar assim. Uma outra coisa interessante de lembrar, né, Davi? Aqui eu vou usar o slide do fornecimento para poder explicar. A gente começou com a contratada nossa trabalhando aqui e tinha uma casa de lubrificação para ser removida, era uma interferência aqui, ela já tinha removido, a base do tanque, né, já estava disponível, vocês podem ver que da ESA 49 já estava disponível a base do tanque, a base dessas conjuntos motobombas aqui estavam disponíveis para ser montadas e ela já queria aproveitar que tinha removido essa interferência para começar a montar aqui. Só que nós conseguimos identificar que a engenharia na parte civil tinha comido uma bola e não tinha liberado o radier aqui para executar essa obra. Só que nós conseguimos ver isso antes, né? Como a gente pede a programação da frente de serviço bem anterior, nós conseguimos ver isso antes e sabíamos que todo o recurso estava disponível na área ao lado, que era montar a estrutura metálica, toda essa parte aqui. Enquanto a civil, então, a engenharia conseguiu correr atrás disso aqui, nós mobilizamos todo mundo para cá e conseguimos avançar com a montagem de estrutura metálica de equipamento enquanto ela terminava de liberar essa parte da civil aqui, sem parar a obra e sem causar transtorno maior na obra, né? Uma agregação de valor muito grande que foi permitida de a gente fazer isso através do uso do AWP, porque eu sabia que esse pacote de construção de engenharia, né, o EWP dessa área, eu consegui visualizar quando eu fiz lá o método ágil de gestão, eu consegui ver que ele não estava pronto. Né? Então, como é que eu ia fazer isso aqui? Não ia. Antes da contratada falar, vamos executar, a gente conseguiu movimentar o recurso para outra área e avançar o trabalho aqui, né? Aumentando bastante aí também a produtividade e não deixando a obra parar também, né? Isso Perfeito. É um ganho que a AWP te traz de forma única também, né? Deixa eu colocar quem não se envolveu na estratégia, mas viu o resultado, até acha que foi obra do acaso, né, Cleber? Exatamente. E te falo mais com vocês, tá? É só compartilhar isso aqui.
Os sistemas também, eu estou usando esse aqui, o Davi, porque ele trabalhou junto com a gente nesse projeto, né? Nós identificamos inúmeras melhorias que teve que ser feitas nos sistemas durante a implantação desse projeto. E o nosso parceiro, o fornecedor do sistema, teve com a gente e melhorou o sistema durante a implantação do projeto. É só para trazer de novo aquela parte de transformação cultural. Vocês não vão achar pronto no mercado uma coisa que vai ser, eu vou pegar, vou usar, vai resolver meu problema. Não. Nós temos que evoluir, né? A Paula, lá no outro projeto, nós estamos trabalhando junto, a gente já enxergou isso também, né, Paula? Tem algumas partes lá que não existem pronto, nós estamos tendo que mudar também, estamos tendo que pensando evoluir já no junto. comissionamento, né, Kleber? Então, Exatamente. Assim, já está trazendo também o fornecedor para pensar no comissionamento e como é que a gente vai fazer o link agora, nessa fase, na ferramenta, né? Porque no papel, ok, mas a gente precisa trazer para a ferramenta também para agilizar o nosso lado. Então, ó, tem perguntas aqui, tem uma relacionada a essa questão do comissionamento, que o Davi aqui, ele até já respondeu, Davi, mas eu vou colocar ela aqui, e a outra questão também, para todo mundo ter, né? Porque tem gente às vezes não acessa e tudo, eu não sei se o Kleber também viu, a Paula, mas primeiro eu vou iniciar por outro ponto. Uma pessoa que está aqui como anônima colocou a seguinte frase: depois desse webinar, fiquei apaixonado por AWP, mas não sei nada. Mas não sei nada. Qual o conselho de vocês para quem pretende começar na área? E aí, Davi, você colocou aqui, né, da comunidade. Da mesma forma, tem no chat aqui também o pessoal perguntando qual é a comunidade, tá? Aí eu depois deixei o link ali, eu vou botar no chat também. Davi, só lembrando aí, no YouTube, pessoal, se vocês digitarem AWP Copy, vocês vão conseguir identificar todos os nossos webinars que foram apresentados lá. Eu fiz o webinar nessa comunidade, o Davi fez, vários outros colegas já fizeram, e tem todos os conceitos lá. Tem um AWP1 webinar de valor agregado absurdo que o Davi fez sobre AWP Fundamentos, onde ele passa o conceito passo a passo, né, Davi? E tá no YouTube aí, fiquem à vontade para poder melhor usar. Do que eu nem tô sabendo. Pois é, né? Pô, você tá lá no Board of Director, o cara tá no board e não tá sabendo, velho. Vai fazendo essas coisas tudo nessa velocidade aí, Davi? O camarada colocando pergunta já está respondendo e falando ao mesmo tempo, e não vai lembrar depois. Perfeito, mas aí eu acho que o objetivo é passar justamente para o pessoal aonde é que tem, né, pode ser possível buscar mais informações de uma forma mais didática. Tá? Eu acho que esses webinars do YouTube, eu acho que vai ser muito mais didático do que pegar aqui um livro, alguma coisa para a pessoa ler, né? Apesar de que é necessário também, claro. Mas é justamente isso, passar essas dicas aí, eu acho que isso que é importante para cada vez mais a gente expandir esse conhecimento aqui dentro, né? Exatamente, Pedro. Você é muito franco, né? Assim, enquanto owner aqui, quanto mais o mercado evoluir para nós, interessante, né, Davi e Paula aí também, que estão nessa parte de suporte técnico, dessas metodologias do mercado, quanto mais o mercado evoluir nessa parte, né, para todos nós, a agregação de valor é maior. Perfeito, perfeito. A gente tem mais alguns minutos, tá? Então eu vou colocar as perguntas aqui. Eu vou colocar uma outra pergunta, Davi, que você já respondeu. Na visão de vocês, quais os maiores desafios da metodologia AWP para realizar o link da construção e comissionamento? Como você colocou aqui, Davi, se você quiser só passar essa resposta sua aqui, depois a gente abre aí Paula e Kleber para comentar também, por favor. Não é uma resposta fácil, né? Assim, superficial de falar. Até eu vou basicamente contextualizar o que eu escrevi. Na verdade, assim, a gente tem a área de construção, o pacote de construção, que detalha em pacotes de instalação, por isso que falar essa sopa de letrinhas, né, na primeira vez é complexo. Quando você desdobra uma estratégia detalhada de construção, você está no ambiente de produzir, né? Tem aquele velho ditado que a obra funciona até 70% com foco em produzir e depois com foco em completar mecanicamente para entregar. A transição entre o construir por IWP e o testar por subsistema, né, o subsop, quem está acostumado no ambiente de óleo e gás é muito tranquilo essa nomenclatura, ou testing work packaging, se quiser usar a nomenclatura. Test work area, test work packaging. Né? Você vai trazer assim, a transição da visão de produzir para a visão de completação mecânica, de uma forma tranquila, conectada ainda por pacotes de construção e áreas de construção. Essas áreas de construção elas vão se transitando para áreas de comissionamento, então é importante. Tem até um artigo que depois eu vou compartilhar no LinkedIn que eu vi de uma empresa americana bem interessante, até botei esse conceito na minha resposta, o conceito de design to tests. Acho que dá para evoluir
inclusive em mecanismos de teste na hora que você define os pacotes de construção, para que você tenha intervenções diárias ao longo dos testes orientadas de acordo com as áreas de construção que você tem no projeto. É uma resposta assim, muito técnica, mas que tem caminhos, inclusive, que se revertem, né, Pedro? A gente já trabalhou numa jornada juntos aí, inclusive em critérios de medição voltados para essa finalidade. Perfeito. O Davi, eu vejo exatamente isso, né? Porque assim, quando você está na definição lá de CWA, você vai vendo que existe uma evolução de quebra, né? Então você está lá com a CWA, você quebra lá em CWP, chega no IWP. Então você está sempre quebrando. Quando você chega no momento da visão de comissionamento, não é mais quebra. Você tem que unir agora de novo IWPs de várias CWAs e CWPs. Então muda a forma com que você pensa no momento que você está voltado para o comissionamento. Então, isso é uma forma nova, inclusive, né? Assim, a própria CII recentemente lançou aí um novo material a respeito do comissionamento, trazendo essa nova visão, né? Então, você tem que mudar a forma do mindset, não é mais quebrar. Exatamente, Paulo. Eu acho que nós passamos por aí de novo, hein? Essa parte de comissionamento volta de novo, para mim, na parte de maior agregação do valor do AWP, que é a POC. E o comissionamento vem de novo para agregar valor na POC, né? E uma grande parte que a gente discute nessa parte é justamente isso que você levou aí agora. A gente precisa colocar dentro dos IWPs, por exemplo, que todos os steps para a gente não tenha pendências A e B para nem C, né, no comissionamento para poder passar quando a gente estiver terminando os IWPs. E a gente entender que a quebra dos CWPs, que depois vão virar IWPs, como que a gente pode fazer isso influenciado vamos falar, pela divisão de sistema e subsistema, TWA e TWP, por exemplo, lá, de tal forma que a gente tem agregação de valor no sequenciamento do comissionamento também. Esse é o grande desafio que a gente está começando a tentar desenhar, ou seja, mais um atributo que a gente precisa trazer para dentro do modelo 3D para a gente conseguir fazer essa gestão também, né? Perfeito. Eu acho que com esse webinar aqui, eu tenho mais uma pergunta ainda, tá? Mas eu acredito que a gente está conseguindo angariar aí novos simpatizantes e amantes da metodologia. E pedir aqui, Kleber, para que você repita aí, por favor, aonde encontrar essas informações no YouTube. Aí o Davi pode ajudar melhor aí. Aí, tá vendo? Agora você me botou aqui, ó. Eu botei o link para ela e vou botar no chat também. Ô, Pedro, deixa eu só aproveitar, porque você tocou, Claro. Alguém tocou no assunto, agora eu já não percebi quem foi, mas é um ponto interessante que a gente tem que chamar a atenção. Sobre critério de medição, algum de vocês dois falou, não sei se foi esse Davi ou Kleber. Esse critério de medição, justamente também faz parte, né, do pacote da RT, o que a gente tem feito ultimamente é mudar o critério de medição. Então, se você não entregar uma determinada CWP, e aí vai depender do tipo de projeto e o tipo de fornecimento, o critério vai estar atrelado à CWP e não mais aquela método tradicional, né? Vou de peso, comprimento, enfim. Então, esse é um ponto muito importante para você ter uma aderência à sua POC. E aí, eu imagino que também com essa questão do critério de medição, você consiga remunerar de uma forma justa a contratada pelo esforço realizado, ou seja, aquela área específica teve um esforço de engenharia, ela vai receber por isso. Né? Ela teve um esforço de aquisição, ela vai receber por isso. Não é aquele pacote completo, né, de que eu executei, eu recebo tudo. Não, eu vou recebendo à medida que eu vou gastando HH, digamos assim, com as atividades. Tem uma pergunta aqui que eu achei bem interessante. Vou passar para vocês aqui. Quais as características mínimas que um projeto precisa para valer a pena utilizar a metodologia com o intuito de usar uma bazuca para matar uma formiga? Eu até estava vendo ela aqui. Acho que assim, a essência da metodologia é igual você falar assim, a essência do Lean, a essência do Ágil, né? Ela se aplica a qualquer projeto. Inclusive tem estudo de escalabilidade da metodologia. O que você vai ter menos sofisticação, obviamente, é em termos assim, cara, vou gastar um esforço de integração, eventualmente, para a gestão de materiais interconectada com BIM. Exato. Cara, potencialmente a complexidade pode ser que não vale a pena, né? Mas assim, a gente tem projetos onde a gente já tem colocado esses conceitos em construção de escola, em construção de geotécnica. Então, assim,
Por quê? Porque a essência de ter uma estratégia de construção e desdobrar para a engenharia e desdobrar para os suprimentos, cara, vale em qualquer tipo de projeto, né? Então, assim... Eu vou até completar que o Davi falou o seguinte, pessoal, a gente tem que entender que a AWP, principalmente a AWP, ele não não estamos reinventando a roda em nada. A gente simplesmente está, você precisa pensar uma estratégia de implantação do seu projeto e um sequenciamento construtivo e um planejamento para isso. O AWP faz o seguinte, ele organiza melhor essa informação, tá? Eu não vejo essa parte, né? Não sei a opinião do Davi e da Paula. Eu acho que qualquer tipo de projeto o AWP pode ser aplicado. A gente não tem tamanho de projeto ou complexidade de projeto para se implantar a AWP, né? Ele ainda facilita se você tiver um 3D, mas enquanto estratégia de gestão de projeto, eu acho ele hoje no mercado, eu acho que a melhor forma de você planejar uma implantação do empreendimento é usando a AWP, porque você consegue priorizar. Ele tem uma visão Lean bastante enrugada dentro dele, né? Arraigada dentro dele. Ele consegue priorizar a agregação de valor em todas as etapas da implantação e desenvolvimento do seu projeto. Então, eu não enxergo isso para assim, eu só vou fazer a AWP se meu projeto for complexo e grande. Não. A gente não tem que fazer um cronograma de execução? Tem. Por que você não pode fazer o programa de execução usando a AWP? Né? Você vai ter que fazer isso de qualquer forma, priorizando as coisas, entendeu? Então, eu não vejo essa, eu não sei a opinião do Paulo e do Davi, mas eu não vejo essa divisão não. O 3D, beleza, uma engenharia mais evoluída, usando sistemas, a gente pode até discutir, mas uma programação, um planejamento de implantação, eu não vejo por que não utilizar o AWP, entendeu? É isso que é a minha visão que eu tenho hoje de mercado, e de implantação de projeto é essa. O 3D eu concordo, você vai ter que ter um investimento maior na engenharia, investir em sistemas, pode ser que nem todo projeto consiga absorver isso, até por causa de CAPEX, né? Mas fora agora a parte de planejamento da implantação, não vejo por que não usar. Eu concordo, Kleber, eu acho que é isso mesmo. O que a gente pode simplificar justamente na utilização de ferramentas mais pesadas, né? Enfim, com investimento muito grande. Mas, sim, como bom planejamento, a gente também já fez muita coisa na mão, né? Antes com de certeza. ter ferramentas ótimas que a gente tem hoje, de PROS, de Primavera, a gente já fez muito na mão isso também. Então, sim, você consegue aplicar o AWP fazendo na mão também, por que não? Com certeza. Foi foda. A gente não, né, Paulo? A gente não. A diferença é pequena, tá, Davi? Vem não! Vem não! Ô, Marcos. Aqui, pessoal. Magoou agora. Só para deixar aqui para todos que estão participando, o link aqui para o YouTube, o Davi já colocou na resposta aqui, tá? Dentro do... Coloquei no chat também. Botou no chat também, excelente. Tá? Foi feita uma outra pergunta aqui também, né, Davi? Com relação a se tem algum curso, e você colocou aqui que estão trazendo, né, a AWP da University em 2021, correto? Sim. Ô Pedro, só colocando aí, o AWP, para vocês terem noção hoje no mercado, pessoal, o Davi pode até complementar ele e a Paula, que eles têm aí essa know-how mais até do que eu. Do mesmo jeito que o PMI certifica o PMP lá bonitinho, a AWP vai começar a certificar também os profissionais em AWP também. Então, dentro em breve aí, isso vai estar disponível no mercado. A gente o AWP University aí. Tem uma iniciativa nesse sentido, estamos conversando com os norte-americanos para trazer. Aí, assim, acho que no início do ano a gente já tem algumas informações adicionais disso. Perfeito. E tem um tema, pessoal, que pode ser que eu esteja enganado aqui, mas eu senti falta da gente discutir, que eu acho que vale a pena, que eu tinha até anotado aqui, a questão da gestão ágil, né? Porque hoje a gente tem Scrum, tem uma série de processos, né? Workforce Planning, LPS e tudo. E como que seria possível realizar essa gestão ágil de suprimentos, gestão de contratos, engenharia e construção de uma forma conjunta? Vocês têm alguma dica, alguma coisa que vocês poderiam passar para o pessoal que está nos assistindo? Agora nós estamos com 101 pessoas aqui online. Você vai lá, Davi? Quer que eu fale, Paula? O conceito de agilidade, né, o conceito até do Lean, né, são conceitos que buscam trazer, né, o desdobramento de uma estratégia para dentro da excelência operacional, né, para dentro de dar clareza, priorização, aí se você falar assim no Scrum, né, de priorização de atividades, de sequenciamento delas, de detalhamento junto com a equipe que vai executar, né, construção de uma estratégia de executar tarefas com quem vai propriamente dito executar. E depois tem uma rotina de excelência, de
Aí no Lean vai falar de check-in, check-out, no Agile vai falar de dailies, etc., né? E reviews e retrospectivas para ter melhoria contínua, etc. Então, assim, os conceitos do Lean e do Agile se juntam muito fortemente e se aplicam plenamente no ambiente da excelência operacional. Ou seja, eu estou na engenharia, eu quero fazer mais rápido um pacote de engenharia, eu vou fazer, né, e mais assertivo, né, fazer mais rápido e fazer mal feito não adiantaria de nada, né? Fazer dentro de um conceito de agilidade, eu vou trazer esses conceitos de Lean e Ágil para o ambiente de excelência operacional da minha equipe de engenharia, da minha equipe de compras, da minha equipe de suprimentos, da minha equipe de construção e da minha equipe de comissionamento. Quem junta esse negócio todo, de fato, é o AWP, ou seja, que te traz a excelência tática, que te diz o seguinte, para você priorizar aquela tarefa na engenharia, no teu backlog de engenharia, a tua prioridade, de acordo com a estratégia de construção dita pelo POC, etc., é essa. Então, assim, eles não são excludentes e competidores, eles são complementares. Exatamente. Se você lembrar, né, Davi, a Paula e o Davi lembrarem aí, o próprio AWP veio a partir da identificação de oportunidade gerada pelo Workforce Planning. Começou lá no Workforce Planning, né, no próprio CII, e ele entendeu o seguinte: eu posso maximizar mais ainda os meus ganhos usando a gestão ágil do Workforce Planning do LPS se eu tiver uma matéria-prima mais estruturada que me possibilite fazer isso, né? O AWP veio para complementar uma gestão ágil do Workforce Planning do LPS aí, né, que a gente está trazendo. E importante de entender principalmente aquilo que já comentei no início aqui, né, da transformação cultural. A parte ágil ganha muito na transparência, né? A gente precisa fazer com que os problemas venham à tona, se surjam à tona, para a gente identificá-los e priorizar a melhor forma de tratá-los, né? A gente não pode ficar guardando isso aí, seja de qual player do jogo tiver, ou de qual assunto for, né? A gente precisa sempre dar transparência nisso aí. O segredo é disciplina e transparência. Uhum. Tem uma pergunta aqui que eu não sou o painelista, mas eu vou responder ela. O Guilherme Campos, ele colocou aqui: o AWP pode servir também de ferramenta para apoio na administração contratual? Pode, Guilherme. Praticamente ele vai acabar com a necessidade da administração contratual. Tá? Questão de desvios, pleitos, isso não vai existir mais. Entendeu? Então, calma, vamos devagar. nossa função não vai existir mais. Tá? Não, vamos devagar. Quem sabe um dia, né? Mas hoje não precisa. Esse processo de crise existencial, entendeu? Eu acho que, assim, falando de forma menos drástica, né? Agressiva, né? Sobre isso. De fato, né? Quando tem um alinhamento, como a Paula falou, de critério de medição, e assim, engraçado que muitos dos nossos critérios históricos tradicionais não refletem exatamente a forma com que se executa as atividades. Né? Uhum. A engenharia migrou para uma forma de executar digitalmente, a gente continua controlando analogicamente, pagando por um equivalente, pagando por etc. Então, tem que mudar, ou seja, é outro modelo. A construção, você está pagando completação mecânica em PQ de tubo e conexão. Então, tem esse processo de readequação fortemente ainda. Sim. Que, sem dúvida nenhuma, esses conceitos interconectados vão facilitar, sem dúvida nenhuma. Sim, o BIM 5D vai passar por justamente o que você está falando, né, Davi? A gente tem que parar de remunerar as pessoas por avanço modelo, ou até no passado de engenharia, né, por um equivalente, dá até arrepio a hora que você escuta umas coisas dessas, né? A gente tem que começar a remunerar por valor agregado, ou seja, eu vou ter que começar a remunerar os nossos contratados de serviço por IWP entregue, concluído, certo, né? Eu remunerar a engenharia por pacote de engenharia WP entregue e remunerar os fornecedores de materiais, equipamentos e suprimentos por PWP entregue, né? A hora que a gente começar a pensar assim, nós estamos trazendo uma visão Lean, uma visão de agregação de valor absurda, porque realmente eu vou estar trazendo uma coisa que está mudando o dia a dia de implantação do projeto, né? E não ficar chegando material e chegando volume de dados, informações e materiais que você não está conseguindo usar ele no seu dia a dia. Você só aumenta seu espaço, aumenta seu armazenamento sem agregar valor. Você só aumenta o custo da implantação e reduz a produtividade, né? O AWP te desafia nessa parte colaborativa de você mudar isso. Perfeito. Ô, Paulo, você foi que deu a risada mais alta. Você acha que eu tenho emprego garantido até quando?
Bom, não sei. Não, todo mundo tem emprego garantido, senhor. Para com isso aí. É brincadeira. Eu não garanto nada. Não, isso é uma brincadeira. Só se transformar, Pedro. Só se transformar. Claro. Boa. Mas uma das funções da administração contratual é justamente não chegar no final do contrato e ter que fazer algum pleito. É identificar aqueles desvios, já resolvendo aquilo de uma forma atempada e tudo. Eu acho que as coisas vão se agregar nesse sentido. Mas pensa comigo, Pedro, só uma coisa. O que você falou é que assim, o AWP e essas mudanças que a gente está provocando aqui, eles não são melhores para o owner ou melhores para a construtora, melhores para o projeto. Eles são melhores para traduzir a verdade. E assim, a verdade vai estar mais transparente para todo mundo que vai trabalhar. E às vezes a verdade incomoda no ambiente tradicional porque demonstra as ineficiências individuais de cada um dentro do projeto, né? Então, assim, isso que depois gera problema, ambiente não colaborativo e assim por diante. Então, assim, cara, o viés é esse, é transparência. Por isso que a AWP também pode ser chamada de data-driven, né? Ou seja, você tem dados mais transparentes de acordo com o que acontece. E desvio, gente, eu acho que desvio em contrato é algo que nunca vai acabar. Né? Onde tem coisas que a gente não controla, existem várias situações que são incontroláveis mesmo. Então, a gente tem que estar tentando antecipar isso e resolvendo isso de uma maneira amigável, uma maneira que prevaleça ali sempre a execução do projeto. Sim, concordo. E outra, né, pensando nessa parte de gestão de contratos aí, tem um trabalho maior ainda, né, da gente trazer agora, que é, por exemplo, como que a gente vai desenhar essas novas formas de contratação, esses novos requisitos, né, de contrato, a parte jurídica toda, porque tá vindo uma nova onda aí, né, Davi e Paulo aí, tal do IPD, tá chegando aí, isso vai mudar toda a forma da gente pensar a contratação, tu fala a parte jurídica e legal aí, como que isso tudo vai mudar, né, do jeito que a gente escreve hoje, né, então, pô, Pedro, eu acho que você tem emprego aí uns 50 anos. Garantido. Vou mandar, depois eu mando meu currículo para você, viu, Cléber? Já que você me deu essa garantia aí. Aqui, pessoal, a gente passou um pouquinho do horário aqui, mas tá interessante, o pessoal até está participando bastante aqui. Algumas das perguntas que estão aqui, por questão de tempo, tá? Depois nós vamos submeter aqui por e-mail, a gente retorna para vocês. Eu queria deixar aqui agora, no final, só um espaço para vocês colocarem, se tiver alguma mensagem final, algum recado. Tá? Podem ficar à vontade, porque nós já passamos um pouquinho aqui do horário. Vamos começar pela Paula, que foi a primeira a falar? Isso. Então, assim, como recado, pode parecer uma nova metodologia, se a gente entender um pouquinho melhor, o AWP é uma lógica, né? Então, a gente já deveria sempre fazer planejamento dessa forma, focado no que eu vou entregar. Parece muito lógico, mas, obviamente, cada área acabou pensando no seu próprio umbigo e não no produto final. Então, parece muito lógico, enfim. Então, a gente tem que trazer essa lógica de novo. Eu, por enquanto, eu só vejo benefícios na utilização do AWP, não consigo ainda ver de outra forma, e estamos aqui para apoiá-los, se vocês precisarem, tanto na parte de conhecimento, enfim, aí vendendo serviço, né, Davi? Enfim, estamos aqui, podem contar conosco. Tá. Davi, por favor. Eu acho que depois que você entende a lógica, né, você se sente assim frustrado por não ter feito isso antes. Acho que essa que é a verdade. Assim, a sopa de letrinhas assusta, o começo do processo de mudança, né? Como eu disse, quando você bota a verdade no jogo, né, isso te expõe mais. Mas acho que esse ambiente de colaboração, que o AWP, que o BIM e que, de certa forma, né, como o Kleber introduziu aqui, os entornos colaborativos com a introdução de IPD vão trazer para o ambiente da construção, ele nada mais é do que o reflexo da nossa sociedade, né? Nossa sociedade caminha para um ambiente de mais colaboração, de menos desperdício, a gente precisa ir para essa linha, né? Então, assim, ser mais produtivo, eliminar desperdício, trabalhar de forma mais colaborativa é uma evolução da nossa sociedade. E, assim, e essa lógica, essa interdependência sendo mais clara, num conceito data-driven, cara, os grandes players que faturam bilhões de euros com softwares não fariam desenvolvimentos de softwares de 4D, 5D baseados em AWP se esse negócio não desse certo. Acho que esse é uma das coisas claras. Então, assim, é um caminho sem volta, né? É um caminho que demanda capacitação. Os cases de insucesso, normalmente,
são por falta de patrocínio e falta de capacitação e de criação de um ambiente de colaboração. Mas, repito, o ambiente é um caminho sem volta. A gente vê a Vale, né, liderando esse processo no Brasil com recados muito firmes de movimentação, de transformação, mas outros players, né, a gente teve a oportunidade de trabalhar em outros players relevantes, a Braskem, a Yara, etc. E também, né, dentro de um ambiente já Latam, você vê uma evolução muito forte nesse sentido, tá? Excelente, Davi. Exatamente. Por favor, Kleber. Bom, pessoal, só agradecer aí o espaço que a CE deixou para a gente trazer esse tema tão relevante, tão atual, e falar que a gente também aqui está aberto para toda essa parte de transformação cultural e principalmente digital. Toda ideia, não tem ideia errada, só tem ideia boa, então porque a gente, mesmo que você não consiga aplicar, você aprende com aquela nova proposta que está chegando, você pode tirar coisas e agregar valor, melhorar alguma coisa. E a gente está aberto para poder escutar esse tipo de coisa também. Então, essa é a parte importante que a gente precisa de trazer. E eu estou tentando trazer para vocês aqui um pouco da visão nossa de owner aqui, que estamos vivendo, né? A gente está tentando fazer esse movimento de melhorar os nossos processos, melhorar a nossa implantação de projeto e ver se o mercado nos acompanha. E nós também queremos correr atrás do mercado. Se trouxerem coisas diferentes também, por favor, eu acho que é hora de a gente compartilhar. A transformação cultural se passa por isso aí, o compartilhamento de metodologias, de práticas para a gente evoluir e conseguir atingir a excelência sempre, né? Nós precisamos estar sempre com a melhoria contínua e sair sempre da zona de conforto. A zona de conforto é que nos complica. A gente tem que estar sempre inovando, trazendo coisas novas aí. Excelente. Paula, Davi, Kleber, muito obrigado pelo tempo de vocês. Eu acho que o painel foi muito bom, exceto a parte do Flamengo, lá o resto foi tudo muito bem. Obrigado mesmo obrigado pelo tempo de vocês, tá? E vou fechando aqui o painel então, pessoal. Qualquer dúvida que vocês tiverem, tudo que chegar para a gente de alguma dúvida, a gente depois encaminha para vocês, tá? Tá bom. Abraço a todos aí, obrigado pela oportunidade, viu? Obrigado. Abraço, valeu. Tchau, tchau. Também, Bruno?